Graça e paz, povo de Deus. Aqui quem fala é Larissa Oliver. Estamos aqui em mais uma edição do podcast Zion. Hoje com um convidado ilustríssimo aqui, o cara das masters, da mix, o cara que dá vida às músicas alheias. Fala pra nós, Pablito. Manda um alô pra galera de casa. Prazer, galera. Aqui quem fala é Pablo Nunes. Prazer estar com vocês aqui hoje. Momento incrível aqui. Vamos começar muita coisa, trocar umas ideias muito legais, bater um papo maneiro aqui. Isso aí. Para você que está em casa, não esqueça de nos seguir no @TV_BMS e também no @Podcast Zion. Você terráqueo, mamífero e regenerado que nos assiste semanalmente, você vai ficar sabendo de muito mais coisas sobre a grade deste programa e toda a grade também da TV IBMS. Pablito, queria saber um pouquinho mais como é que surgiu, cara, esse rolê da música, essa coisa aí de mexer com produção. Como é que surgiu isso tudo? A música, ela sempre esteve presente na minha família, sabe? Foi algo que, desde pequeno, eu sempre presenciei isso com o meu pai, né? Meu pai foi quem trouxe isso pra família, né? De pequenininho eu via ele tocando violão em casa, sempre pegando a coletânea, na época que ele era da Igreja Cristã Maranata. Ele sempre pegava aquela coletânea lá e começava a tocar. Tinha as paradinhas cifradas, né? Eu já vi isso, é legal. Mesmo. Ele pegava, começava a tocar e a gente ficava sentado assim no sofá, né? Eu e meus irmãos, a gente ficava sentado no sofá e vendo ele tocar, e isso foi crescendo com a gente, entendeu? Essa questão da música, dessa veia musical, ela foi crescendo na gente, mas foi a partir do meu pai. E você começou com qual instrumento? Violão. Essa história do instrumento é até engraçado, né? Hoje eu toco alguns instrumentos por conta do meu pai mesmo. Ele sempre teve o sonho de que todos os filhos tocassem instrumentos. Eu tenho no total aí 6 irmãos. Caramba! É uma família grande. A família é grande, hein, cara? Dá um time de futebol, sim. E ele sempre teve esse sonho de, sabe, que a família toda, que os filhos todos tocassem um instrumento. E foi muito engraçado como isso aconteceu, e ele tinha um sonho de tocar algum instrumento bem. Né? Ele começou pelo violão. Ele foi lá, comprou um violão, começou a treinar, e aí ele largou, deixou aquele violão de lado. Aí eu pequenininho, tinha uns 10 anos, fui lá, peguei aquele violão, comecei a ver algumas notinhas ali, era revista na época, né? Pra quem é raiz, sabe. Pergunta quantos anos você tem mesmo? Você é raiz mesmo, porque... 25. Ah, não, você tá novo. Na época a gente não tinha o Cifra Club pra salvar. Era revistinha, né? Era revista. E aí eu comecei a ler algumas coisinhas ali e fui desenvolvendo. Depois ele viu, o Pablo já sabe tocar um violão, agora eu vou comprar um teclado. Então o Pablo vai tocar um violão e eu vou comprar um teclado. Aí meu pai foi lá, comprou um teclado, tocou? Não. E aí um outro irmão meu foi lá, pegou aquele teclado, começou a estudar, aprender, fazer aula, comprar curso, tocando teclado. E aí meu pai, já tem um irmão que sabe tocar teclado, agora eu vou comprar um baixo. Lá comprou um baixo, tocou? Também não. Foi pro irmão. E foi passando pro outro. Assim, hoje, isso foi crescendo na família, foi tomando uma proporção muito legal. E então, hoje vocês formam, no caso aí, um coral da Adventista, com 6 irmãos. Por incrível que pareça, cada um toca um instrumento específico. A gente tem até um single, uma musiquinha gravada que tá no YouTube hoje, né? Eles pedem pra me apagar, eu não apago. Não me fala o nome. Como é que tá lá? Qual o nome artístico da família, pô? Eu vou manter em sigilo por eles. Mas a gente tem um trabalho lá, né? Foi até o primeiro arranjo que eu produzi, né? Foi a primeira produção que eu fiz. E a gente foi gravar no estúdio de um amigo, Thiago, Substúdio, né? Fui o primeiro cliente do Thiago lá. E a gente foi produzir lá a nossa música. E começou assim, dessa forma, a família toda cantando. Eu tenho a única irmã, né? Ela canta. Então, todos os meninos lá, meus irmãos, foram distribuídos para um instrumento específico. Eu fui ensinando eles também, né? Ajudando a aperfeiçoar o que eles já tocavam. E foi assim que a música entrou na minha vida e na família aí. Você migrou de instrumento também, que você começou no violão. Migrei. Hoje você toca quantos instrumentos? Atualmente, assim, eu parei na guitarra mesmo, assim, mas eu sei o suficiente de bateria ali, sabe? É aquela coisa também, né? Gente que... eu particularmente cresci na Assembleia de Deus. E todo mundo que cresceu na Assembleia de Deus sabe como é. A gente tem que dar os pulos lá, a gente tem que se virar, né?
tapar um buraco ali, outro aqui. Isso aí é forte, isso acontece mesmo. E aí a gente vai desenvolvendo, entendeu? E aí a gente vai, né, crescendo, aperfeiçoando ali. Então foi a partir disso, entendeu? Mas hoje, atualmente, eu toco guitarra, mas meus instrumentos são ali, baixo, teclado, violão. E a escola foi a Assembleia mesmo, os remanejamentos? A princípio, sim. Depois eu comecei a fazer curso. Comecei a estudar. Não, eu também sou vinda de raiz assembleiana, né? E o remanejamento foi tão grande de instrumentos que eu fui parar num ciclo de oração, cara. E eles ali não brincam, não. Os assembleianos não brincam, não. Verdade. Essa história, isso que acontece com a gente é muito bom, né? A galera fala que a Assembleia é uma das maiores escolas de música. Cara, a igreja, né? em si, ela é escola. Sim. Você vê que os maiores músicos, né? E não é jargão, os maiores músicos saíram realmente da igreja, Sim, cara. Concordo. E eu queria saber como que surgiu essa veia, cara, de querer migrar para a parte de produção. Como que ficou aguçada a sua curiosidade? O que foi o start para isso? Olha, a produção musical foi algo muito inusitado e, ao mesmo tempo, algo de Deus, sabe? Deus tem os seus planos, a gente, na hora, não entende, né, o que Ele tá colocando pra gente ali, mas lá na frente começa a fazer sentido. Então, eu tinha todos os meus irmãos, a gente tocava, éramos chamados já para alguns eventos, né? E, de repente, a gente começou a escrever uma letra. Né, minha irmã começou a escrever algo e eu falei, ok, vamos produzir isso aqui, né? Vamos fazer isso aqui virar música. Que é a música que tá no YouTube que você quer manter isso aí. Só pra entender. Isso, é essa mesmo. E eu falei, vamos fazer isso aqui virar música. E o que acontece? A partir daí eu comecei a escrever o meu primeiro arranjo. O primeiro arranjo isso foi em 2016, se eu não me engano. E eu comecei a escrever o meu primeiro arranjo e ali comecei a desenvolver um pouco de como funcionava a questão de colocar instrumentos, camadas e tal, né? Não tinha uma noção muito ampla da produção musical. Para mim, a produção ela funcionava assim como uma banda, né? Você coloca uma bateria tocando, uma guitarra acompanhando ali, né? Uma fazendo solo, para mim era isso. Mas quando eu entrei nessa área da produção musical, eu falei, gente, isso aqui é muito mais difícil do que eu pensava. Né? Justamente. Foi até engraçado que a primeira vez que eu montei isso, que eu peguei o computador, foi assim, né? Eu não sei se já aconteceu isso com você. Eu falei, não, gravar é simples. Pega um programa de gravação, plugo ali no computadorzinho, era um notebook. Notebook tem uma entrada ali de microfone. Só o ruído. Isso aí, eu coloco lá cada instrumento e vou gravando. Só o ruído. É isso. E aí eu fui vendo que eu falei, não, alguma coisa não tá batendo, os instrumentos não estão certos, tem alguma coisa com uma qualidade muito ruim. E aí eu fui percebendo, eu fui pesquisando e a partir disso eu fui entendendo o que era uma produção musical. E eu comecei a mergulhar nesse universo. Eu falei, opa, ainda não dá pra mim. Aí eu vou precisar correr atrás de alguém. Aí foi onde, né, eu acabei encontrando o Thiago, a gente fechou uma parceria muito legal, né? Até Você foi estagiário do Thiago ali? Por aí, por aí. Até hoje a gente se encontra ainda, a gente fala, né, desse projeto que ele também estava começando nessa época, né, nos meados aí de 2015, 2016 o Thiago do Substúdio estava iniciando. E aí a gente aprendendo, eu aprendendo e o Thiago também. E foi a partir daí que eu comecei a me interessar, comecei a mergulhar mesmo. E sobre o estúdio foi algo ainda muito mais profundo. Isso eu gravei, pra mim foi uma lição assim muito grande. Você começou em que ano? Esse start 2016. Aí? Caramba, relativamente recente. Sim, 2016. E o que acontece? Eu já era envolvido com a música, mas a área da produção musical foi em 2016. E eu falei, quer saber? Vou comprar os equipamentos. A princípio eu não comecei com a ideia, vou montar um estúdio. Não, vou comprar uns equipamentos. Né? Isso. Só um homezinho. Na verdade, nem isso. Não pensei num home na época. Não tinha nenhuma noção do que era um home, né? E eu falei, não, preciso comprar alguns equipamentos para gravar a galera, né? Meus irmãos, a gente produzir algum conteúdo e tal. E aí o que acontece? Foi algo muito de Deus, assim, que a gente começou a correr atrás de alguns equipamentos, comprar. E eu lembro de uma história de algo, assim, muito incrível que aconteceu. Isso foi um dos nossos maiores testemunhos. A gente juntava dinheiro, né? Equipamento de áudio, a gente bem sabe que é muito caro, né? O valor é muito elevado.
E faltava só mais uma aquisição pra gente fechar o nosso estúdio ali, que era comprar uma placa de áudio grande. E a gente sabe que uma placa de áudio pequena, ela já tem um valor muito alto. E a placa que a gente precisava era uma placa para 16 canais, né? São termos técnicos aqui, né? Mas uma placa muito grande. E o valor dela era muito alto. E eu lembro que depois de negociar e negociar com um rapaz, ele foi até a minha casa. E aqui que tá o testemunho mesmo. Ele foi até a minha casa e ele começou a conversar com a gente, né? Ele sentou com meus irmãos assim, né? Um rapaz, tinha um estúdio, tava atualizando equipamento. Cara, como vocês começaram esse projeto? Aí eu comecei a contar a nossa história, a mesma coisa que eu tô te contando aqui. Uhum. E aí ele começou a perguntar, e o que vocês pretendem fazer com isso? Ah, eu falei, a gente tem uns louvores, umas coisas aqui pra gravar, a gente tem algumas letras e a gente pretende escrever isso, passar isso pra frente. Ele falou, cara, que legal, olha, senti Deus nisso. Aí eu, olha, que bom, maneiro, a gente ficou ali conversando. E daqui a pouco ele falou, tá aqui, Pablo, a placa. Eu fui pegar o dinheiro. Ele falou, não, não quero não, é de vocês. Aonde? Sim, e ali eu fiquei assim sem entender. Eu fiquei sem entender. O cara veio de longe, se eu não me engano, era da Serra pra Ponta da Fruta, uma viagem, né? E eu fiquei sem entender. Ele falou: "Não, é seu". E aí eu fiquei: "Não, cara, mas tá aqui, a gente combinou isso, o valor tá aqui". Ele falou: "Não, não quero. Glória a Deus, cara. Tô te abençoando". E ali, isso eu guardei, sabe, como um testemunho de que Deus estava entrando, sabe, naquele projeto. Que ainda eu não sabia o que ia ser lá na frente, entendeu? Glória a Deus. Inclusive, gostaria aqui de testemunhar também, né, que eu ganhei recentemente, muito obrigada TV e BMS pelo patrocínio aí, da minha primeira interfacezinha de som. Muito obrigada Glória TV e a Deus. BMS, Pastor Pedro, por estar investindo. Vocês podem ter certeza que vão sair grandes gravações dali. Mas, Isso amém, aí, ele ó. falou amém aí. É isso, assim que começa. É assim que né? começa, eu tô pegando o gancho aí na sua bênção, cara. E, sabe, isso foi muito incrível. Esse projeto, ele abriu, sabe, as portas, assim, a partir daí. Era o que a gente precisava era o que eu precisava pra me lançar, né, nessa área. Não tinha uma noção ainda de que ia abrir um estúdio. E tudo bem, comecei a produzir algumas coisinhas. As pessoas das igrejas que a gente ia já começaram a ouvir alguns projetos, algumas Foram lives. curtindo, rolou uma adesão. Isso aí. E aí começaram a perguntar: "Pablo, quando eu posso ir no seu estúdio?" Eu falei: "Estúdio?" Falava pros meus irmãos: "Estúdio?" Aí eu falei: "Não, não tem um estúdio não, amigo, tal, é só um quartinho lá que a gente grava." Só que nisso a gente já tinha preparado a acústica, já tinha feito tudo, mas eu mesmo não me dei conta. A gente foi fazendo, construindo, montando. Eu não me dei conta que Da já proporção tinha da coisa, isso né? aí. Eu não tinha dado conta que já tinha um estúdio montado, tinha todos os equipamentos, controladores, teclados, já tinha uma bateria lá. E as pessoas começavam a perguntar: "Pablo, quanto que você cobra pra produzir?" Eu falei: "Não, mas eu não sou produtor, eu só tô gravando meus irmãos." E aí, de repente, quando eu vi que isso já tinha tomado uma proporção maior, eu falei: "Eu preciso dar um nome pra isso." E veio do nosso sobrenome. O meu nome completo é Pablo Costa Nunes. E aí da família, né, dos meus irmãos, e daí veio o CN, que é de Costa Nunes. Massa, Então, por cara. isso o CN Studio, entendeu? E, cara, esse know-how todo que você foi pegando, foi sozinho mesmo, na raça mesmo, aprendendo sozinho? A princípio, assim como nos instrumentos, sim. Comecei sozinho ali, comecei com muita coisa, muita informação de livro. Desde novo eu aprendi que o YouTube, ele tem muita informação, ele tem uma vasta informação, só que essa informação, por ela ser em excesso, ela acaba ficando um pouco perdida, e geralmente quando a gente vai tentar aprender pelo YouTube, a gente tem uma dificuldade maior. Então eu aprendi desde cedo, através dos instrumentos, que o melhor é você buscar um livro, um conteúdo, né, que tenha começo, Condensado meio... a parada. Isso aí, começo, meio e fim, que você vai ter um aprendizado melhor. Eu comecei a estudar livros, né, comecei a estudar algumas coisas. Você operava em qual DAW? Era Pro Tools? Era Na época, não, Reaper, a gente tava longe do Pro Tools Sonar? ainda. Sonar, Se eu não né? me engano, era o Sonar. Sonar, né? Se eu não me engano, era o Sonar. E comecei ali pelo Sonar, né? Muita coisa difícil, já era difícil o Sonar, né? E eu não tinha uma mínima noção do que era frequência, do que era, né, um synth, por exemplo. Pra mim, uma música, pra você ter uma música completa, era ter baixo, teclado, guitarra, bateria, e tava completo, a banda tava formada. E depois a gente foi compreendendo que isso
ia muito mais além. Mas a questão do conhecimento, eu comecei a partir dos livros. Depois eu fui para os cursos comprados e tal, aí fui desenvolvendo mais ainda. Hoje você opera, com certeza, numa outra plataforma, né? Sim, sim. Hoje, como a gente trabalha muito com ao vivo, eu toco muito no ao vivo e a gente vai chegar lá ainda, mas eu opero muito na música eletrônica hoje, que eu considero ser o meu forte, a música eletrônica. Então, atualmente eu uso o Ableton, que é o Ableton Live, né? Então, hoje eu trabalho com essa plataforma, né? Com essa DAW, porque dentro do meu nicho é o que mais me atende. Eu consigo trabalhar com a música orgânica e, ao mesmo tempo, com a música eletrônica. Eletrônica, quando você fala, são de instrumentos, né? Isso, são sintetizadores, essas coisas. Isso aí. Geralmente eu trabalho muito com música, músicas dos estilos mais americanos, podemos dizer assim. Que a gente tem os famosos, que a gente chama Kid Beats, né, mais ou menos, né? Trabalho muito com músicas assim. O que acontece? Eu entrei nessa, né, a partir de um amigo. Um amigo, ele pediu, né, um amigo cristão, ele falou: Pablo, eu preciso de uma música e ela precisa ter uma vibe um pouco diferente. Eu quero atingir jovens que estão passando por estágio de depressão. Sabe aquilo que a gente conversou mais cedo? De uma boa interpretação, o cantor fala, o artista pede, né? E o produtor sem imprimir precisa... a identidade do cara ali, né? Ele que falou... é muito difícil, por sinal. Justamente. E ele falou: Pablo, eu preciso passar uma vibe sad, sabe? Algo triste nessa música, que é o que eu vou falar, sobre depressão, sobre desistência. E ele começou a passar a mensagem da música. E a gente começou a entender ali. Pablo, e ele falou: outra coisa, eu preciso que seja eletrônica, eu preciso que seja uma bateria eletrônica, que seja nessa pegada. É a primeira produção. E já nesse nível de dificuldade. Sim, e essa primeira produção de eletrônicos foi uma produção que, em tese, ela fluiu para muita gente. A gente teve testemunhos, né? A galera ouviu, a galera apoiou, e isso foi muito bom. A partir daí, as pessoas começaram a buscar até de fora do estado. Procurando a sua produção? Sim, procurando essa produção. E aí eu comecei a produzir para fora do estado. Caramba! Uma das vantagens que a gente tem hoje, né, desse avanço tecnológico, é que antes quem tinha um estúdio, se eu, por exemplo, eu tenho o meu estúdio na Ponta da Fruta, a pessoa teria que se locomover até lá, né, pra estar fazendo algum trabalho e tal. Hoje não. Hoje a gente pode gravar para fora do país, para outro estado, sem problema algum, sem precisar se locomover. A grande dificuldade que a gente tinha, por exemplo, a galera da música geralmente tinha que ir para São Paulo, né, para ter alguma oportunidade, para conseguir ser visto. Hoje, com esse avanço tecnológico, essa era digital, social, da mídia, a gente consegue chegar lá sem estar lá. A nível de network foi muito importante, porque você consegue gravar com outros produtores, com outros músicos fora do estado, né, cara? Justamente. Eu assim, né, dos males, né, da pandemia, eu posso dizer que eu tirei um grande bônus, que eu fui gravar justamente nessa época de pandemia. Sim. E tava rolando já essa modalidade nova aí de gravação online, né? E aí eu tive oportunidade, sem nem pedir, foi um presente de Jesus mesmo, que eu sou fã dos caras. Eu tive a oportunidade de ter Gabriel Vicentini no CD, Renan Martins, né, que já tocou até, ele é baterista de estúdio da Sandy, né? Sim. Então eu tive uns caras, assim, fui muito bem assessorada, coisa que eu não poderia, né, ter acessado há tempos atrás, mas durante a pandemia rolou. Isso, uma época atrás, a pandemia, pra era musical, ela foi um baque e, ao mesmo tempo, um avanço. Né? Eu acredito que para muitas outras áreas, mas para a área da música, que é uma área que eu estou diretamente envolvido, eu vi que muita coisa mudou a partir daí. A gente, né, tudo se fechou, as coisas pararam, né, e eles iniciaram as lives, né? Muitos cantores, artistas foram descobertos a partir daí, né? A gente também teve vários memes aí, né? Páginas como o Worship Face saiu daí também, né? Mas saiu muita coisa legal. E o que acontece? A pandemia, ela veio, a gente passou por um momento muito difícil, complicado, mas ela forçou o mercado a se revolucionar, a crescer, né, se adaptar de uma forma que a gente preferiu ficar nele, né? Por exemplo, hoje a gente poderia voltar ao que era alguns anos atrás.
Não dá, né? Não dá. Não dá. Não dá. As coisas funcionam muito melhor hoje, por exemplo, antes da pandemia, como eu te falei, no estúdio, pra gente ter um processo de gravação, hoje eu faço a produção de uma música completa em uma semana. Antigamente demorava um pouco mais porque tinha que esperar um músico vir ao estúdio, gravar o instrumento dele, vir outro músico na agenda dele, gravar. E assim a gente tinha todo esse processo, às vezes demorava meses para ter as músicas entregues, né? Hoje esse processo é muito mais fácil. Dependendo do estilo musical, eu recebo num dia, com 2, 3 dias a música tá entregue. Porque tem essa distribuição, né? Eu recebo o projeto, hoje a gente funciona basicamente assim. Eu recebo o projeto do artista, faço a pré-produção, distribuo essa pré-produção para os músicos, recebo de volta, mando para o mix e master e a música tá pronta. Num processo que antigamente demorava meses, hoje é dias. Sim. Inclusive, você falou do processo aí. Você não faz o processo de mix master, então você passa... Em alguns momentos, depende muito do que o cantor quer, entendeu? Assim, eu tento sempre explicar pro artista que eu tenho uma identidade, eu gosto de mostrar aquela identidade, olha, a minha master, ela tá aqui, a gente pode fazer num formato diferente, mas dependendo da situação, se eu ver que é mais viável terceirizar esse serviço, ou talvez por uma alta demanda também, às vezes é mais interessante terceirizar esse serviço, passar, entendeu? Enquanto a gente está trabalhando com outros já. Bacana. Funciona dessa forma. Cara visionário, tá aí. E uma coisa que você citou aqui que eu gostaria de muito te perguntar, que na verdade é uma das minhas grandes dúvidas e grandes questões relacionadas aos produtores, cara. Sim. Como que é para você o processo assim, de criação? Como que você consegue imprimir a identidade do cantor na música? Porque geralmente nem todo cantor é instrumentista. Sim. Um ou outro chega lá com violão seco, sem nenhum tipo de arranjo, sem nenhum tipo de norte, para dar roupagem à música, para dar essa parte da composição na música. Outros chegam lá só com a voz mesmo. Sim. E aí você tem que dar a vida do zero às coisas. Como que é esse processo e como que você chegou nesse nível de conseguir imprimir a identidade do cantor na música? Atualmente, com o tempo a gente vai apanhando um pouco, podemos dizer assim, a gente passa a aprender, né, qual é a melhor forma de chegar a esse ponto. Hoje eu tenho uma regra. A partir do momento que eu fecho o trabalho com um artista, com um cantor, e a gente tem um contrato ali fechado, né, o trabalho fechado, definido, eu recebo a guia, eu não inicio o trabalho, não abro, não coloco a guia na minha DAW, sem antes ter um momento de bate-papo com essa pessoa. Pra entender quem ela é. Isso aí. Legal. E eu vou a partir da composição. Eu começo, né, a partir da composição. Vou com o cantor ali, cara, como é que foi na hora de você escrever essa música? A pessoa começa a contar a história, cara, eu tava passando por isso, foi um momento assim. Porque eu passo a entender e sentir o que o artista estava sentindo no momento da composição. A composição, ela é algo único. Que o cantor, que o artista está sentindo ali e ele precisa expressar aquilo de alguma forma e coloca em música. E eu tento conversar e entender o que está acontecendo. Então eu sempre passo dessa forma, né? Eu pergunto, o que aconteceu naquele momento? Como foi? O que você sente ao cantar isso? E aí a gente vai entendendo melhor o que a pessoa tem ali, a identidade que ela carrega naquela música. E a partir daí fica muito mais fácil a gente seguir com a produção. Já fiz outras vezes sem conversar. Mas é aquilo, né? A gente vai... Então, eu pensei na música, eu falei, a música... Olha, essa letra fala disso, ela vai dar uma vibe desse jeito. E quando foi ver, não era o que o artista queria. E aí eu fui entendendo como isso funcionava melhor e... Graças a Deus, a gente não tem problema mais. Inclusive, queria saber também, hoje, majoritariamente, qual que é o estilo que você mais produz? Sim. Olha, sempre é bom em uma vertente, né, cara? Sim. Olha, tratando-se de produção musical, eu penso muito, a minha visão, ela tá muito comercial. Eu penso muito de uma forma comercial e empreendedora. Então eu estou sempre observando o que é tendência. E estou sempre estudando isso. O produtor musical ele tem que estar muito antenado no mercado. Porque ele, assim como um cantor,
ele corre o risco de ficar no ostracismo, ultrapassado, com um estilo às vezes batido, e querendo ou não, o meio musical ele vai se modernizando, ele vai mudando, ele vai alterando, e a forma que eu aprendi isso foi o seguinte: quando eu estava comprando as coisas do estúdio, os equipamentos, o grande lance que aconteceu foi o seguinte: eu comprei, a maioria dos equipamentos que eu comprei foram de estúdios que estavam fechando. E eu falei, não, alguma coisa está de errado aqui. Pera aí, eu tô abrindo algo, eu tô começando uma parada aqui e a galera tá fechando. Eu falei, eu acho que eu tô no caminho errado. Comecei a pensar, tô no caminho errado. E acredito que Deus me deu uma ideia genial, que foi o que pra mim, assim, me deu um norte legal. Eu comecei a perguntar a essas pessoas os projetos que ela tinha, os produtores mesmo. Eu falei, cara, você pode me mostrar um trabalho que você tem, recente? E começava a fazer isso. Aí o cara pegou, né, 2017, aí por aí. Toma aqui meu CD, esse aqui foi o último CD que eu produzi. Tá bom, né, CD? Tá bom. Peguei o CD ali, tá joia. Aí eu fui comprar um outro equipamento em outro estúdio. Cara, eu posso ouvir algum projeto seu? E aí ele mandava pelo YouTube. Aí eu, YouTube? Ouvi falar que tem um tal de Spotify aí e tal. Tava iniciando também as plataformas. Sim. E o que acontece? Eu comecei a ver que as pessoas que estavam fechando estavam com os seus estilos, eram aqueles estilos já, de certa forma, ultrapassados. Dos anos 2000, 2005. Já deu, né, cara? E isso aí, e eu vi que esse era um dos grandes motivos. Porque que acontece? O produtor musical, ele precisa estar extremamente antenado. Quem vive da música nunca para de estudar. Uma vez a gente viu tem uma fala de Tim Maia que viralizou, que ele fala, né, que a música, quem vive da música é um eterno estudioso. Porque realmente a música ela não para. A música ela não fecha. Tem uma frase, Johnny S. falou isso há alguns tempos atrás, tive o prazer de estar com ele. Ele Isso falou foi no Remades? Isso, no Remades. E ele falou Johnny que a música monstro. não para. Justamente, o Johnny S. é uma referência pra mim. E ele citou essa frase, a música não fecha, ela nunca para. Então, por mais que você saiba, você vai sempre precisar estudar. E eu comecei a observar que essas pessoas, esses produtores, esses estúdios que estavam fechando, estavam ultrapassados. E eu falei, tá aí algo que eu não posso deixar acontecer. Eu preciso sempre estudar. E todo dia eu tô sempre estudando. Tô sempre verificando, coisas novas estão saindo, mudanças de estilo musical. Por exemplo, o worship que a gente tinha em 2015 não é o mesmo de hoje, né? O sertanejo que a gente tinha em 2015 não é o mesmo de hoje. Então a gente se a gente não acompanhar essas mudanças, a gente corre um sério risco de ficar para trás. Na verdade, acho que isso é na vida, né, Pablo? Você falou aí sobre sempre estar antenado, tá? Um músico, principalmente, ele precisa estar antenado. Eu vejo que outras profissões também, cara. E a pandemia nos mostrou que nós temos que ter duas coisas, cara: resiliência e update, cara. Isso aí. Tem que apertar o botãozinho lá da atualização, porque muitas pessoas que tinham um ramo de trabalho, né, que eram 100% presencial, cara, elas tiveram que, de alguma forma, ou abdicar daquele trabalho e ir para uma outra área e atualizar, ou atualizar a forma que prestava aquele serviço, né? Sim. Então eu vejo que isso é uma coisa assim universal, cara. E relacionado à música, igual você falando aí, questão de sertanejo, né? Eu brinquei aqui com o pastor Pedro, o pessoal aqui da TV BMS, mas eu brinquei falando sério, agradecendo pelo presente. A gente foi presenteado por uma interfacezinha de captação, né? Sim. E que já tinha conversado com você em outro momento, né, sobre realmente migrar para produção, porque pô, você toca vários instrumentos, você faz suas próprias composições, né? É óbvio que assim, me encontrei muito onde eu estou, né, sendo assessorado pelo Bruno Pividori. Mas é um sonho antigo poder assessorar algumas coisas minhas e das outras pessoas também, dar vida às canções de outras pessoas. Então, assim, até esqueci o que eu ia falar, cara. Filosofei tanto aqui. Acontece. Filosofei tanto aqui que eu esqueci que eu ia falar. Não, mas é questão de atualização, você falou de ritmo. Você falou, pô, o sertanejo de 2015 não é o sertanejo de hoje mais. E incrível que foi realmente uma modalidade de som
que houve uma mesclagem de uns Sim, ritmos latinos, sim, né, isso cara? Eu aí. nunca imaginei Isso ver, aí. porque a gente conhecia o quê? O Arrocha, o Modão, aham. o Guarânia, né? Isso Essas aí. coisas, né? Mas aí, hoje em dia, com o advento de alguns artistas Sim. que foram beber da água da música Sim. latina, eles trouxeram a junção de algo especialmente Isso brasileiro, aí. que é o sertanejo, com a Isso bachata, aí. né, cara? Isso aí. E aí, quem continua no modão nesses negócios, o cara tá Ficou pra muito trás. pra trás, né? E cara? justamente, eu ia até colocar mesmo a bachata como do sertanejo, dos estilos aí, né, dos subgêneros mais presentes, né, no sertanejo. E Todo às mundo vezes, tá nessa agora, né? isso, justamente, às vezes se você... Às vezes o artista, ele ficou ali em 2015 ainda, então a referência que ele tem é o que? É uma rocha. O universitário tá lá mais pra 2010, 2012, né? Mas ali ele tem uma rocha, né? Alguma coisa nessa pegada. E se ele não se atualiza, e é o grande problema que eu tenho às vezes quando eu pego algum artista, às vezes é isso. Eu tenho um artista que ele, por exemplo, eu tô produzindo uma canção que ela foi feita há 5 anos atrás. A composição foi feita há 5 anos atrás e eu tô produzindo hoje. Acontece muito isso, né, do cantor ir lá e pá, vou desenterrar aqui, vamos fazer isso aqui. Tá, joia, vamos lá. E aí, o que acontece? Eu vejo que às vezes na guia ali tem uma identidade muito lá de trás. Pra a gente ver o quanto isso influencia até a sequência de acordes, a cadência de acordes, às vezes ela já é batida, né? E aí a gente precisa atualizar. Eu sempre tento conversar isso com o artista, né? Eu falo, olha, vai ser melhor pra sua música, entendeu? Tô falando eu sempre coloco isso, né? Tô falando de um lado comercial, tá bom? Ela vai ser muito mais bem aceita, recebida, se ela tiver uma identidade atual, entendeu? Ela é mais fácil de ser recebida, então assim funciona melhor. Tá legal pra você? Se o artista concordar, tá já. Se não, a gente também produz aquela pegada lá também e a vida segue. O bom é que você deixa a pessoa bem ciente, né? Sim, sim. De ter que ter essa atualização. Eu acho Sim. muito bacana você deixar isso bem claro. Porque tem gente que fica com medo de repente, ser ofensivo, né? Sim, Não, mas sim. acho que com as palavras certas a gente Sim, pode isso aí, a gente- trazer, né, isso aí. a pessoa à tona, a realidade Verdade. de que pode prejudicar a canção dela, Sim, continuar com sim. arranjo antigo. Pegando essa pegada aí sobre essa questão de atualização, né, do gênero e tudo mais. Até ontem eu estava assistindo um programa lá que estava falando sobre uma dupla secular das antigas, lá dos anos 90, né, que se separou e aí juntou com membro de uma dupla e de outra e fizeram uma outra dupla, né, e tentaram se aventurar numa nova carreira aí sertaneja, né. Enfim, não deu certo e os caras ficaram devendo uma baita grana lá, né. O que aconteceu? Os caras quiseram vir com a identidade dos anos 90 para poder fazer acontecer agora. Eram figuras consagradas no meio secular? Tudo bem, mas aquela época lá passou. Hoje tem uma galera Isso muito boa que tá fazendo um negócio completamente inovador. E os caras quiseram trazer essa identidade antiga Sim. para agradar esse pessoal de hoje em dia e não rolou, né, cara? Sim. Esse é um grande problema, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, né? Porque o que acontece? Eu tento sempre colocar o seguinte, como produtor musical, eu vou sempre visar a música de uma forma muito mais abrangente. Então, o produtor musical, às vezes, existe até uma confusão na hora que as pessoas, quando perguntam o que o produtor faz, o produtor nada mais é do que um diretor da música. Ele basicamente vai dirigir o processo de produção da música, e entrega, distribuição e todo esse processo. Existem vários trabalhos feitos dentro disso aí. Por exemplo, existe o arranjador, que é aquele que compõe, que escreve o arranjo da música. Tem os músicos, que são os que gravam as músicas. Tem o mix, o engenheiro de mixagem. Tem, às vezes, o engenheiro de master. Tem o engenheiro de áudio, que é aquele que trabalha só fazendo a captação. Tem todo esse processo. O produtor musical, em tese, ele trabalha por fora. Hoje a gente, né, vai movendo ali, dá pra fazer aqui, a gente dá uma adaptada ali, eu mesmo gravo esse instrumento aqui, e a gente vai levando dessa forma, né? Mas originalmente é basicamente isso, assim como tem o diretor do filme e existe o roteirista, os atores, na produção musical ela funciona dessa forma. O produtor musical, ele nada mais é do que o diretor da construção daquela obra. Bacana. E uma outra pergunta que eu gostaria de fazer, né? Eu assim, ligada nesse universo aí, eu acabo conhecendo algumas figuras, né?
nem sempre pessoalmente, mas conhecendo realmente o trabalho, né? E houveram referências, né, do secular muito fortes no passado, que é um cara que eu gostava muito, né, do que ele fazia. Hoje em dia nem acho tão bacana, que é o Rick Bonadio. Não sei se você já ouviu falar. Não, ainda não. Depois você dá uma pesquisada lá. O cara é muito forte, bom, né? muito bom no que ele faz. E eu queria saber de você se, na sua concepção, hoje o gospel está massacrando o secular em aspecto de músicos e de produção. Porque, na minha opinião, sim. Olha, o que acontece? O gospel, ele tem dado uma evoluída muito diferente do que era alguns tempos atrás. O que acontece? O grande problema que a igreja sempre teve, eu não sei se talvez isso em algum momento vá mudar. A igreja, esses dias eu estava comentando com um amigo da mídia, né, lá da igreja, eu falei, cara, se você observar, a igreja ela sempre anda uns 5 anos atrasada do que está acontecendo no mundo. Uns 5 a 10 anos atrasada. A igreja sempre andou assim. Aí a gente até ficou discutindo ali, né? Será que é por um bom motivo? Aí eu falei, acredito que sim. Vamos dar um exemplo aqui. Nos anos 2000 ali veio a explosão, por volta dos anos 2000, veio a explosão ali do computador. Aí veio o computador, todo mundo ouvia falar dessa máquina e tal. A igreja teve uma grande rejeição sobre esse aparelho, né? E por volta de 2005 a internet veio com Orkut, MSN, grandes redes sociais. E aí a igreja tinha uma rejeição ainda grande com isso, mas já usava um computador ali para uma secretaria, algo do tipo. 2010 vem as redes sociais, começa a explosão ali das redes sociais. 2012 os smartphones, né? E a gente vê a era tecnológica vindo e a igreja recusando um pouco disso, né? E com pouco tempo a igreja começou a abraçar a internet, ainda tinha uma dificuldade com a rede social. Eu lembro até hoje que na minha antiga igreja, né, o pessoal pregava tinha a pregação do WhatsApp lá para pregar contra o WhatsApp, o Facebook e tal. E hoje, que igreja não tem um perfil no Instagram ali? Mas a igreja ela sempre andou assim. Eu acredito que, talvez até de uma forma preventiva, a igreja age assim, e eu vou chegar lá na questão da música, é uma forma, às vezes, de se prevenir de algo novo que está chegando, né? Quando tem coisa nova, a gente fica sempre meio... Será que receoso. Será que isso é bom? Não é? É ruim? E a igreja, por esse motivo, ela sempre andou um pouco atrás do que havia na modernidade. Com consequência disso, a música também. A música, ela sempre, na maioria alguns anos atrás, ela sempre andava atrás do que estava trazendo, do que o secular, né, podemos dizer assim, o mundo aí fora estava trazendo. E isso, por muitas vezes, até deixava a música um pouco desinteressante. Falando de música, né? Falando da arte musical. E o que acontece? Hoje eu vi que essa barreira foi quebrada. Deu uma virada de chave tremenda. Hoje isso funciona totalmente diferente. E eu falei, nossa, olha que diferença que a gente tem. O nicho gospel musical, ele era muito reservado, né? Era algo muito fechado, existiam poucos estilos. Hoje tem uma diversidade, se você entra no Spotify, você consegue ouvir de tudo e gospel, tá entendendo? Sim. Falando de Cristo, falando da mensagem da cruz, não precisa ir pra fora ouvir um outro tipo de música, né? A gente tem uma boa poesia, a gente tem uma boa letra, um bom arranjo, uma boa produção musical. Eu acredito sim que a igreja evoluiu. Eu acredito que melhor do que muitas coisas seculares. Sim. Eu ouvi recentemente de um músico secular, ele falou assim, cara, né, eu não estou na igreja mais, né, um rapaz conversando comigo, me relatando isso, eu não estou na igreja mais, mas eu preciso compartilhar com você que o avanço da igreja musicalmente está sendo tremendo. Sim. As músicas eclesiásticas, as músicas sacras, elas estão muito melhores do que a música secular. Concordo. E aí eu concordo em termos de canção, de arranjo e de produção também, cara. Sim. Eu acho que a gente tem um universo de produtores, assim, que são assim, fora da curva. Sim. Você falou de um aí agora que foi o Johnny S, cara. Johnny S. Me dê uma referência secular que seja tão boa quanto esse cara. Eu não conheço. Eu não conheço. Eu creio que a gente está vivendo um tempo de avanço, assim, potente mesmo na igreja, relacionado à questão audiovisual, isso tudo. E isso é muito bom, sabe? Isso é muito bom pro nosso mercado, isso é bom pra própria igreja, sabe?
Antigamente tinha aquela, né, tinha aquele dito, né, pela galera mais nova, que uma música gospel era uma música chata, sabe? Era uma música que não era boa de se ouvir, né? E hoje a gente vê que realmente a composição, a letra, ela tem uma boa qualidade, sabe? Isso é muito legal, né? A gente tem uma boa qualidade de letra. Produção também, eu sempre comparo isso, né? Às vezes eu preciso pescar alguma coisinha ali, né? Pescar uma identidade, entender um pouquinho do que está acontecendo. Como um eterno, né? Um estudioso aí que não descansa, eu tô sempre buscando alguma coisa nova que está acontecendo no mercado ali. E eu vejo que sim, essa identidade aí, o gospel, ele tá chegando legal mesmo. Massa, cara. E hoje agora chegamos aqui num período muito crucial do programa. Não é mestre dos magos, nem a voz de Munhá, mas é ele, Oráculo. Fala pra gente, Oráculo. Fala galera, beleza? Tranquilo? Luan na voz. Bom, vamos lá. Vamos para as perguntinhas. Primeira pergunta, e para mim é a pergunta assim, de $1 milhão. Quem falar que veio pela TV IBMS tem quantos por cento de desconto na produção? Eita! Cupom de desconto, não é Shopee não, gente. É TV IBMS mesmo. Mas o CN tem cupom de desconto, então vamos lá. Quem falar que veio através da TV IBMS, a gente vai dar 20% de desconto. Opa! E se for apresentadora? Musical. Aí, mas eu quero minha porcentagem porque eu que estou intermediando isso aí. Brincadeiras à parte, vamos lá. Aonde que as pessoas te acham? Como é que faz para quem quer fazer uma produção com você? Como é que é? Então, o meu contato, a melhor forma de me achar, de ver os meus trabalhos é através das minhas redes sociais. Instagram, Pablo Nunes Produtor. Facebook, Pablo Nunes. Pinterest, tô lá também, gente. Caramba, Pablo você... Nunes Produtor. TikTok, tô lá não. também. Não. Pablo Nunes Produtor, só não tô fazendo dancinha, gente. Bom. Mas... Tem que entrar na trend. Telefone, tem algum para contato? Telefone, 27 995 30 7655. Repetindo? 27 995 30 7655. Não é top term. Vai lá, Luan. Show de bola. Agora, voltando a um tempo aqui, durante a gravação, né, eu fui fazendo algumas perguntinhas aqui, fui anotando e vamos lá. O que você acha? Pergunta polêmica aqui, viu? Você que está no meio cristão, né? Vamos lá. O que você acha do músico cristão que toca no altar, né? Aqueles músicos que, para se atualizar, acabam ouvindo um Wesley Safadão, ouvindo uns funkzinhos assim e tal. Só assim, para se atualizar, entendeu? Não é porque só para gosta atualizar. de outros ritmos, não, né? Não é porque gosta de ir pro forró, não é porque tá chegando o carnaval, não é só para se atualizar. O que você acha dessa pessoa? Eita, agora eu fiquei no estreito, hein? Mas vamos lá! Hoje, isso foi muito bom, essa pergunta foi muito interessante, porque ela tem relação com o que a gente estava conversando agora há pouco. Graças a Deus, pela misericórdia de Deus, hoje a gente tem um mercado gospel vasto e de extrema qualidade. Então, hoje, né, falando de 2023, eu não vejo a necessidade de ir buscar informação fora. Hoje a gente tem muita coisa boa. Galera, às vezes eu vou dar até uma dica aqui, deixar uma dica muito top. Às vezes no YouTube a gente não consegue achar todas essas informações, todos esses cantores, mas quando a gente entra ali no Spotify, Deezer, você pode ter certeza que você vai achar todo o estilo musical lá, tem muita coisa boa lá, de qualidade. Então, hoje, na minha opinião, não precisa mais buscar fora. Você tocou num ponto interessante, porque é de extrema qualidade, mas também tem uns estilos também que são de extrema cara de pau, como, por exemplo, né, pisadinha gospel, né? O que você tem a dizer, Luan? Os piseiros gospel. Eu não posso falar muito não, porque eu curto. Você não tá ouvindo isso não, né, Luan? Bom, vamos mudar de assunto aqui, por favor. Eu acho que tá.
Ele tunou o golzinho com um módulo de 1000 e sai com isso aí, sai com isso aí em Vila Velha todinho. É um jeito de evangelizar. Que isso? Boa. Bota ele disciplina, pastor. Mudando de assunto, vamos mudar aqui. Você como produtor, né? Eu sei que você tem que produzir tudo, né? Mas você tem algum estilo musical preferido? Falando em estilo musical, nós temos, né, o worship, como já foi citado, pentecostal, corinho de fogo, forró, né? Tudo no meio cristão. E todos eles já tiveram seu auge, né? Daqui pra frente, você tem algum palpite para 2023, 2024? Legal. Essa pergunta também é muito boa. Eu procuro muito ficar por dentro disso. Então, atualmente, na verdade eu vou voltar um pouquinho. Em 2019, 2020, eu falei com a banda, né, que eu tocava com a galera que trabalhava ali comigo no estúdio. Falei, galera, fiquem atentos porque vai entrar uma coisa nova no mercado aí. Vai chegar uma coisa nova, algo diferente. E eu comecei a buscar informação de fora ali. E se vocês observarem, no meio gospel mesmo, chegou um estilo que a gente chama ali do eletrônico, trap, mais ou menos, a gente chama de trap, né? Que esse estilo, ele ainda não chegou na igreja, eu digo que ainda, né? Mas é um estilo que ele está de extrema presença com o público jovem, né? A galera jovem ali, saiu muita coisa nova. Tanto que até o worship, o que a gente tem no worship hoje, ele tem aqueles elementos da música eletrônica. Sim. Da música trap, como a gente tem às vezes um clap, um 808, um hi-hat. Todos esses elementos são da música eletrônica. E sim, na minha opinião, a música eletrônica ela vai chegar com muito mais presença por conta da evolução do mercado. Os equipamentos orgânicos, hoje eles estão saindo um pouco de linha. E está se tornando mais presente equipamentos digitais. Com isso também, com essa evolução, vai se tornar muito mais presente a música digital, né? Ou no caso eletrônica, no nosso meio. E não só na gravação, né, de conteúdo, mas também na igreja. Eu vejo muita gente usando artifícios como pad, né? Para acompanhar, né? Isso aí, justamente. Então, sim, acredito que vai ter essa evolução aí pra frente. E o seu estilo musical favorito? Vamos lá, o meu estilo favorito, olha, é muito difícil assim, porque durante o dia é difícil eu parar pra ouvir música, então eu ouço pra estudar. Eu não tenho esse privilégio, né? Tem gente que consegue colocar uma musiquinha ali enquanto tá fazendo um outro trabalho. Eu não tenho esse privilégio porque o meu trabalho é ouvindo música, é produzindo. Então, é difícil falar qual é o meu estilo favorito, mas eu acho que de tanto trabalhar com eles, atualmente eu gosto muito, sabe, para aquele momento mais devocional, aquele momento mais calmo, eu curto muito worship, né? Ou um estilo mais voz e piano ali, uma situação bem suave. Quando eu tô naquela vibe mais alegre, sabe, que você acorda mais disposto, eu curto muito a música eletrônica, então sim, tá pra essa pegada meio hip hop, rap, trap, tô por ali. Piseiro não. Não. Não, maneiro. Então passo aqui a minha parte, só fazendo um encerramento aqui, quer dizer então que seu estilo musical preferido hoje é o Muti. Por isso aí. Luan está engraçadinho, né? Sempre imaginei, Luan, que tinha um módulo de 1000 naquele golzinho lá, e que esse golzinho tocava o terror, tocando uns negócios gospel aí, bem interessantes. Pastor, ó, digno de disciplina, hein? Pisadinha não, hein? Vamos deixar quieto. É gota? Que negócio é esse? Vamos deixar quieto. Bem que eu sabia que aquele bigode tinha um propósito. Era pra parecer um nordestino mesmo, né, cara? É engraçado que vocês falaram de som aí, né, de módulo. Antes de entrar na música, eu trabalhava com som mesmo, montando tunando? Som. Isso aí mesmo. Aí, tunando os carrinhos. Isso Tunou mesmo. vários golzinhos 1000 já, né? Ixi. Golzinho bolinha. Instalei muito módulo, muito... Aqueles carros que as rodas valem mais que o próprio carro, né? Eu sei como é que é esse Desse negócio. jeito mesmo. Pablo, queria te agradecer, cara, pela presença aqui prazer todo hoje. meu. Cresci acima da média um pouquinho com o seu Legal. conhecimento. Muito bacana ter essa troca aqui hoje, essa troca de ideia. E você que tá em casa, recadinho especial do Pablo. Fala seus tags aí.
Então, Instagram. galera, sim. Olha, aonde? Vamos lá? Aqui? Aqui. Aqui, beleza. Então, galera, mais uma vez, Instagram, Pablo Nunes, produtor. Lá vocês vão ter todos os trabalhos que eu tô produzindo. Vocês vão acompanhar um pouquinho também do meu dia a dia. Se quiser tirar uma duvidazinha, é só chamar lá no direct. A gente tá sempre presente lá, tá bom? Número para contato, pode passar de novo? Claro. 27 995 30 7655. Gente, eu vi tantas pessoas falando na televisão que eu tô falando igualzinho, ó. 27 995 30 7655. Isso aí, para adquirir com Pablo Nunes, Cogumelo do Sol. Não. Gravações. Um cara visionário que botou o DDD na frente, nós estamos aqui televisionados para mais de 40 países. Você que já nos segue, que é audiência aqui exclusiva da TV IBMS, vamos aqui reiterando as nossas redes, que é o @TV_IBMS, @Rádio IBMS, do podcast também oficial, @PodcastZion. E para você que quer saber um pouquinho mais da minha vida, pode entrar lá também no @LarissaOliver.ofc. Gostaria de te agradecer por mais essa segunda conosco aqui, crescendo um pouquinho acima da média com essa galera de Sião. Te vejo semana que vem. Até lá. Tchau, tchau.